Boa noite a todos e todas, todos. Está gravando agora. Meu nome é Vânia, sou psicóloga, diretora do sindicato. Estou aqui na logística abrindo essa live, que é uma roda de conversa sobre a atuação no SUAS, dilemas e desafios e seus dilemas no SUAS. E temos algumas colegas trabalhadoras do SUAS hoje aqui para conversar conosco. Eu vou pedir que todas coloquem seus nomes ali no chat, com a cidade de origem, para que a gente depois saiba de onde vocês estão também, fique o registro. Nossa roda de conversa vai ser bem coloquial, bem dinâmica. Nossas trabalhadoras aí vão falar do que fazem nos seus locais de trabalho. Nós vamos ter uma lógica de apresentação, mas não vai ser muito assim rígida, né? Nós vamos começar aí pela básica com a Sandra Alves, que é trabalhadora de SUAS em Gaspar. Depois nós vamos para a média com a psicóloga Celina Lazari, que vai falar do trabalho da média complexidade, não num CREAS, mas dentro do trabalho, né, da equipe de gestão, porque é um município pequeno onde ela atua. A Raquel Prose, que vai trabalhar, aí sim vai trabalhar, vai falar da média, porque ela atua no CREAS, aqui do continente, em Florianópolis. E a Nádia Paula Friso, que atua no SUAS já há algum tempo, ficou um tempo no Rio Grande do Sul, agora está retornando ao nosso estado e iniciando o trabalho na alta complexidade muito recentemente. E as demais colegas que estão aqui são nossas convidadas que estão nos prestigiando aqui. Então, bora lá, meninas, eu deixo com a Sandra a palavra, então. Olá, boa noite a todos, né? Obrigada pela oportunidade. Eu sou Sandra Alves, psicóloga, psicanalista, sou branca, cabelos castanhos, abaixo do ombro, estou com uma camisa preta hoje, com o fundo do consultório, né? E venho aqui para falar um pouquinho sobre a minha atuação no serviço público, no SUAS, na básica, né? No CRAS, que a gente chama. Então, eu vou falar de uma forma que nem a Vânia disse, bem coloquial, né? Como eu explico para os usuários, como a gente conversa aí para que se torne algo prazeroso e simples, o diálogo. O CRAS, ele é uma unidade básica da assistência social, que nem o SF, o posto de saúde, né? O SUAS, ele vem aí com um olhar para o SUS, né, que já tem aí a sua estrada, não tão longa, mas com mais solidez do que o SUS. E o CRAS, ele vem com esse viés, igual o SF, né? Igual a unidade básica, igual o postinho de saúde, que todo mundo conhece. Então, a ideia eu sempre comento com os usuários que o CRAS é como se fosse uma extensão da casa da família. Lá aparece de tudo. Pergunta sobre como lidar com as situações em casa, pergunta sobre alimentos, situações básicas da família, né? Que é poder prover seu alimento, a questão do trabalho, questões de educação, como ter acesso à educação, como ter acesso a direitos, como ter acesso à documentação. Então, é realmente do A ao Z, assim, vai longe o trabalho do CRAS, né? E o SUAS, ele vai se dividindo por categorias, né? Por estratégia. Eu sempre digo que, passando de alguns lugares, por exemplo, quando a pessoa está com um mal-estar, ela procura o SF, né? Para que lá possa ser feito as atividades básicas, assim, dar um remédio, enfim, para que possa passar pela médica.
Se já vai com a perna quebrada, algo nesse sentido, o SF já não consegue dar conta, né? Já encaminha para uma policlínica, para um hospital, para outras esferas do SUS. Mesma coisa no CRAS. Como a gente trabalha principalmente com conflitos familiares, com questões básicas da família, dependendo da situação, como uma violação de direito, é encaminhado para a média complexidade, que daí as colegas vão conseguir explicar com mais clareza, enfim, com mais dinâmica. E dentro da pandemia, dentro de várias questões que foi difícil, né, está sendo ainda, trabalhar no SUAS e no CRAS, as questões de ter que se reinventar, né, eu acredito que todo profissional nessa situação de pandemia precisou se reinventar. Então, desde a forma de trabalho, que o CRAS ele visa o coletivo, visa atingir quanto mais pessoas possível, visa alcançar o território, né? Ou seja, trabalhar mais o coletivo mesmo e não tanto o individual, precisou ser revisto, porque agora em pandemia a gente não pode reunir várias pessoas no mesmo espaço, né? Então, isso já foi um divisor, assim, algo que trouxe um estranhamento para a equipe, um estranhamento para o equipamento e para as próprias pessoas. Apesar de nós vivermos aqui no Vale, né, uma coisa muitas vezes mais individualista, né, mais reservada, mais íntima, ainda assim não é esse o viés de um CRAS, né? O viés é trabalhar o coletivo, porque às vezes a demanda de um usuário é a mesma de vários outros. Então, quanto mais a gente consegue em uma hora atingir mais pessoas ficam cientes dos seus direitos, mais pessoas acessam os seus direitos. Então, começando por aí, né? A pandemia nos privou isso, nos tirou essa liberdade de poder coletivizar algumas coisas, claro que sem esquecer o individual. A outra situação que trouxe como dificuldade foi a falta de reconhecimento do SUAS frente à situação de pandemia, né? Por exemplo, na vacinação. Nós fomos considerados serviço essencial, em nenhum momento paramos, né? Tivemos triplicado nossa demanda de trabalho e mesmo assim os nossos profissionais do SUAS não foram colocados na lista de vacinação, né? Depois de um tempo que psicólogos e assistentes sociais puderam ter acesso a isso. E ainda assim, por exemplo, os equipamentos estavam sempre funcionando, né? Sempre recebendo a população, e colegas como educadores sociais, pedagogos e demais profissionais, pessoal do serviço de limpeza, ninguém com acesso à vacinação, ninguém com acesso, às vezes, até a EPI. Né? Tivemos dificuldade com acesso a máscaras, até, claro, teve o boom, né? Que tudo foi muito... Todo mundo procurava, todo mundo queria. Então, até tudo se normalizar, ainda assim, o SUAS, muitas das vezes, e o CRAS, falando com mais propriedade, ficou à mercê aí disso. A outra questão foi o próprio auxílio emergencial. Como nós trabalhamos com CAD único, que é um cadastro que dá acesso à Bolsa Família, a auxílio, a vários outros auxílios, né? Agora, claro que quando a gente quer falar, a gente esquece um monte de coisa, né? Então, é de praxe. Mas tem vários outros benefícios que as pessoas conseguem acessar através do CAD único, e um deles, no qual quem foi primeiro beneficiado foi o auxílio emergencial. Quem recebia a Bolsa Família foi um dos primeiros a receber o auxílio emergencial, posteriormente quem já tinha o cadastro único, e assim seguiu uma sequência dentro do governo federal. Muitas pessoas não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Então, onde essas pessoas procuram? O CRAS, né? O alimento que está faltando na mesa, o trabalho que não está conseguindo acessar, a luz que não está conseguindo pagar, a água, entre vários outros conflitos sociais que estão causando dentro da família, né, que vai até o serviço. Então, o auxílio emergencial, no qual os CRAS não tinham acesso nenhum, foi totalmente, não temos ainda, né, foi totalmente feito pelo governo federal, e as pessoas incessantemente buscando os CRAS, visando
o CAD único para ter acesso a esse auxílio, no qual nós também não... Até fizemos alguns cadastros, mas até hoje o governo federal não mexeu nesses cadastros, né? E existe uma certa ilusão da população que vá conseguir alcançar esses benefícios nesse momento, no qual está tudo suspenso. E isso pouco é divulgado, né? A não ser as famílias que chegam até nós e a gente consegue, de alguma forma, falar sobre isso, até porque temos muito poucas informações a respeito. O aumento drástico da demanda, né, porque muitas pessoas trabalhando informal, então automaticamente esses trabalhos foram cessados, então a comida que vinha do dia de trabalho de hoje para amanhã já não vinha mais, porque não conseguiu trabalhar hoje, como vai se alimentar amanhã e vice-versa. Então, o aumento de trabalho triplicou, quadruplicou, não consigo nem mensurar a dimensão que isso tomou, mesmo num município pequeno, e considerado aí o Vale Europeu, né? Então, a exaustão das equipes, porque junto a tudo isso vem o receio individual de cada servidor, né? A questão da pandemia ou do como se lidar com isso com os nossos familiares, qual o cuidado que vamos ter, qual é o cuidado que a gestão tem para conosco e o como a gente vai alcançar nas nossas famílias. Enfim, a exaustão dos servidores dentro dessa de demanda e junto à diminuição dos profissionais, porque tem grupo de risco, então muitas pessoas tiveram que ficar afastadas, né? Estão ainda às vezes em home office e a demanda aumentou drasticamente sem nenhuma contratação a mais, né? E fora, daí, trazendo para o nosso campo com mais propriedade, a questão do abalo emocional de renda frente às perdas do Covid, né, perdas de vidas, como também as situações do provedor que ficou com sequelas do Covid, então muitos pós-Covid, onde abala totalmente a estrutura da família em relação a prover a sua vida, a prover a sua família e junto disso um conflito que vai se instaurando aí na comunidade dentro da família, né? E entre vários outros desafios que a gente vai enfrentando, eu foquei agora na questão de pandemia mesmo, mas a gente pode pensar juntos aí várias outras coisas que vão no nosso dia a dia, agregando e pesando, né, no nosso fazer profissional. Eu posso já fazer um comentário, porque eu não sei, curioso que me surgiu de imagem durante a tua fala, Sandra, que foi da primeira semana em que foi determinado que a gente foi fazer home office. Eu não lembro exatamente, veio as imagens do que aconteceu lá na prefeitura. E a gente recebeu várias doações não, encaminhamento das merendas das escolas para a gente dar destino dentro da assistência, né? Eu trabalho na gestão. Então, como tinha toda aquela previsão, lá no ano passado isso, né? A previsão das merendas, etc., sei lá, era cenoura, batata, tudo, né? A assistência recebeu a cesta, esses alimentos para nós organizarmos. Foi um mutirão, assim, nós e todos os técnicos ali pegando, organizando, separando e distribuir o mais rápido possível entre os nossos usuários. A gente levou isso nos carros mesmo, né? Foi uma coisa de emergência, assim, para não desperdiçar os alimentos, etc. E logo em seguida foi determinado um afastamento, porque a gente achava que ia ser 2, 3 semanas, né? Aquela coisa. E aí a gente ficou em home office. E eu lembro, e o que me veio na minha cabeça foi para uma usuária que eu fui entregar a cesta. Ai, que horror! Da fala que eu fiz para ela, porque ela estava falando que ela é cuidadora de idosos e que ela não tinha máscara, né? Eu fui entregar as coisas para ela e que ela estava com algum sintoma. Como é que foi? Eu só sei, eu não lembro exatamente, na verdade, a fala, mas eu lembro que eu disse assim algo para que ela pudesse que ela não contasse isso para os empregadores, porque eles podiam demiti-la. Eu fiquei foi o que eu falei, totalmente inadequado, eu nem sei, eu estava num desespero,
E eu falei aquilo e saí, entrei no carro e fui chorando para casa, porque foi a última pessoa que eu entreguei. E foi uma coisa muito catastrófica, apocalíptica, assim. Foi uma cena, sabe? E isso a tua fala me remeteu um pouco isso, porque mostrou assim essas desigualdades, como a gente não está preparado para manejar isso no momento, no imediato, no cotidiano, quando acontece aquilo. E eu pensei, ela vai morrer de fome de Covid. Eu lembro que eu saí pensando nisso, né? E sem saber exatamente, sei lá, né? Eu só consegui chorar, né? Sim. Um pouco do que foi falando foi me remetendo a isso. Achei que seria, como me veio essa imagem, eu queria compartilhar ela com vocês. Acho que vai ser importante. É isso. Sim, acho que é bem importante até para humanizar o nosso fazer profissional, né, Celina? Que não tem como simplesmente a gente negar isso que a gente sente, que a gente escuta, que a gente ouve, percebe e sente essa desigualdade, né, dentro da nossa sociedade. E quem está na ponta, quem está diretamente acessando, enfim, de alguma forma acolhendo toda essa demanda, que não é simplesmente, puxa, não posso trabalhar, puxa, se eu não trabalhar, não vou comer. Se eu não fizer isso, meu filho vai sentir. Então, não tem como a gente não sentir. Então, acho que é bem bonito e relevante tu trazer essa questão, porque às vezes a vontade é chorar mesmo. Às vezes a questão é querer sair dali. Às vezes nem todas as intervenções vão ser das mais adequadas, mas a gente vai fazer o que é possível dentro do que nos dão também, né? É bem complexo. Tem Se a alguém Vera quiser. que levantou a mão. Vânia não está para escutar, mas que a Vera Acho que pode falar, né? Vera, você levantou a mão, você quer falar? Ou foi sua mãozinha está levantada aqui, você Acho que foi sem querer. foi sem querer, Vera? Eu conheço. Foi sem querer. Tá bom. Mas tem a Raquel também, né? Raquel. Eu queria trazer uma questão para compartilhar assim, com a Sandra e para a gente ir discutindo, que é dessa relação da transversalidade entre as proteções, né? Enfim, tenho me proposto a pensar um pouco isso, estou cheia de nós com isso, né? Conversamos um pouco, Celina e eu também esses dias. Enfim, é uma questão que para mim também está em construção, mas o que amarra, né? A básica, a média e a alta como suas, né? E como é que isso aparece na prática, né? A Sandra deu o exemplo da perna quebrada, né? Uhum. Mas, enfim, não sei se eu já falo, né? Não sei se Celina, tu acha que sim? Tá. Acho que vamos. Pode ser sim. Acho que vamos dialogando. Tá. Então, vou só me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou com um telhado de madeira e uma parede branca ao fundo. E com um casaco preto e um colarzinho e uma blusa meio laranjinha, assim, cor de laranja. Então, eu vou só situar de onde parece que essas coisas foram começando a fazer eco para mim, né? Que são pontos de partida desse eco. Que um é ter sido residente em atenção básica e ter feito um estudo, né, um mestrado em saúde coletiva, então fazer uma discussão teórica de política pública mesmo, né? O outro é ser trabalhadora da assistência. O outro é a participação no Conselho Estadual de Assistência, né? E um outro lugar que é um lugar de vida pessoal, que é um lugar de mãe e cuidadora, né? Enfim, de como isso mudou meu olhar sobre a proteção especial também. Uma discussão teórica lá da questão da Seguridade Social. E aí agora eu estava aqui pensando, né? Porque nós somos assistência, saúde e a Previdência, né? Os 3 serviços da Seguridade Social, né? E o que nos caracteriza é que nós não deixamos ninguém à própria sorte, né? Ou porque adoeceu, e aí a gente provê saúde, né? A saúde, né? Alguém adoece, se provê saúde para tentar reverter esse dano do adoecer na vida, né? Me ajudem se vocês acharem que não é por aí, né? A previdência, que não me deixa a própria sorte na dimensão do trabalho, né?
e a assistência que em algum lugar vem com essa questão da própria sorte nos direitos sociais, ou se eu não tenho trabalho, né? Eu não dependo de ser trabalhador para ter sido provido. Mas eu acho que tem um gancho que é para fazer aí com essa noção de família que a gente opera na assistência, né? Que é a noção de que eu não fico a própria sorte como um indivíduo, como sujeito, né? Eu posso ter renda, posso ter saúde, posso estar doente, mas eu não fico solto no mundo. Eu posso ter dinheiro e posso ficar descuidado, digamos assim, não conseguir cuidar de mim, né? Então, assistência, pensando nesse termo da proteção social, né? E aí é que a gente cai nesse nó da família, né? Então, e para mim está fazendo eco isso, né? Se o nosso papel, né, é a ideia de acessar direitos, né? Então, na básica não tem direito violado, né? Na média tem, né? Ou se é a noção de rompimento de vínculo, porque daí ela nos joga com saber psi num outro lugar, né? Porque o rompimento de vínculo, na verdade, toda a proteção, se pegar lá, não tem, uma meta do Brasil lá no Plano Nacional de Assistência é não ter acolhimento por pobreza, né? Porque pobreza ajuda a romper vínculo, né? Ela incapacita o cuidado mútuo, né? Extrema pobreza dificulta o cuidado mútuo, que todo ser humano precisa, né? Depois me começou a fazer eco lá na assistência, já que a gente está aqui para atender violência intrafamiliar. Mas por que violência intrafamiliar? O que define que ela não pode ser violência estatal? Porque é isso, porque a violência intrafamiliar rompe o ciclo de cuidado, né? E a alta é isso. Então, na verdade, a ideia do vínculo, é do encontro entre direito violado e vínculo rompido. Não é um ou outro, né? É as duas coisas juntas, né? E aí, esse é o conceito de proteção social, mas é engraçado, porque nessa construção, a gente entra, acho que tem isso também, a gente, psicólogo, entra na política, não, na polícia, veio um polícia aqui, eu vou falar de polícia depois. E a gente entra na política, que não é o nosso chão, e começa a estranhar todos os circuitinhos, né? Mas peraí, o que é isso aqui? Peraí, o que eu tô fazendo aqui, né? Também porque, talvez, se fosse um assistente social num CAPS, ele ia fazer o mesmo, né? Não é porque a gente é mágico, não, é porque a gente veio mais tarde, veio a convite, não discute isso o tempo inteiro, né? Porque é isso, a formação do assistente social se mistura com esse objeto da assistência social em muitos mais momentos, né? Talvez uma equipe de CAPS fosse, né? Agora que todo mundo é psicólogo, não. Mas a formação do psicólogo discute isso muito mais vezes do que, né? Mas é isso, o que é esse objeto da proteção social, né? E esse conceito tá ali, da proteção social, mas a gente não fala, a gente não recebe um estagiário, um colega, vai explicar, não, eu tô ali para trabalhar a proteção social, né? E aí, para mim, tem feito sentido, eu tenho pontuado com a equipe isso, né? Porque isso amarra um monte de coisas e também amarra coisas que a gente não faz, né? Como pensar qual é a interface entre saúde mental e CREAS. Porque no meu CREAS, uma das situações que mais tem, não é porque os loucos são violentos, né? Não é porque o louco é violento, é porque também ele tem mais dificuldade no laço social, porque ele rompe mais, ele fica mais sozinho, e talvez ele precise de mais aparato estatal para poder se sustentar no mundo, né? E aí, enfim, algumas, né, vou jogar aqui mais uma dessas, que é a coisa da sobrecarga de cuidado, né, que quem é que tem sobrecarga de cuidado? Aí eu estava contando para a Celina, assim, para alguns colegas, daí eu vou procurar escalas de sobrecarga, que a gente pega lá, negligência materna, né, aí depois vira negligência familiar, aí fala em negligência estatal, né, mas tu vai procurar uma escala de sobrecarga de cuidado, tu acha sobrecarga de cuidado de pessoa com deficiência, de idoso, mas tu não acha uma sobrecarga de cuidado de uma mulher que tem 5 filhos, e a gente fica lá dando regra para ela de como é que se cuida de 5 crianças, entendeu? E ela tem uma sobrecarga de cuidado enorme. Então, essa amarração da proteção social, que a pandemia revelou que quantos equipamentos institucionais também funcionam como proteção social, né? A escola, a educação infantil funciona como proteção social no dia a dia, o projeto é proteção social, a escola também porque ele ajuda no cuidado que uma família não é capaz de prover sozinha, né? As instituições para pessoa com deficiência. E aí, nessa amarração da não institucionalização, que a gente na psicologia vai discutir pela saúde mental, o fim dos manicômios, né? Mas a gente também quer o fim das né? A gente está ali para ajudar a construir ferramentas mais leves de cuidado e relações possíveis, né? Em domicílio ou na comunidade, mas dentro desses funcionamentos muito mais atípicos e difíceis, porque eles que tendem à institucionalização, à patologização, né? Então, enfim, né? E aí acho que a gente desloca um monte de olhares, né? Porque, claro, a gente vai escutar uma mãe, uma criança, uma família, né? Vai ver a violência, vai ter uma dinâmica subjetiva, mas tu tem uma amarração que é de conseguir arranjos mínimos para que as pessoas não fiquem totalmente soltas e sem relações no mundo, né? Desamparadas,
não é o amparo da família tradicional, não, são amparos possíveis, né? Dentro de arranjos sociais complexos com sujeitos complexos. Então, e aí parece para, né, enfim, compartilho com vocês, assim, da gente, esse jogo de olhar a assistência de um outro jeito, né? Pelo olhar das sobrecargas, pelo olhar das necessidades de aumentar cuidados com aparatos também institucionais, onde os aparatos individuais e familiares não dão conta, né? Então, não para trabalhar famílias para que elas deem conta do que é incapaz de se dar conta sozinho, que é viver em sociedade, né? E que as relações familiares, às vezes, são suficientemente doentes para que não tenha intervenção que eu faça. Eu vou amparar de outro jeito, não vou tentar curar a família aqui, né? Então, mas eu tenho que ler o funcionamento dela, né? Então, é isso desse olhar que a gente também, depois vamos falar da clínica, que a gente não fica atendendo individual, mas também acho que todas as soluções, se todo mundo fizesse terapia e ficasse curado, né? Não, nós estamos ali onde isso não funcionou, é outra coisa, né? Então, enfim, acho que é isso, assim, compartilhar um pouco com vocês essa pulga, que para mim, né? E aí poder ouvir também como é que vocês veem isso da básica, né? Essa relação média, a relação do CREAS com a básica, a relação da alta com a média, né? Da alta com a CRAS, né? Isso. Sabe o que eu pensei? Desculpa, eu vou sempre comentando pelo jeito. Mas assim, ó, quando tu fala da proteção, e tu dá exemplo de todos esses espaços que são de proteção, aí me lembra muito a função que nós, dentro, tanto de CRAS quanto de CREAS, que é de encaminhadores para as proteções, que é uma das funções que a gente, acho que todo mundo, quando chega, faz a torto e direito, quando não sabe o que fazer, percebe que isso está dado, isso é o que a gente faz, liga, encaminha, cobra, né, fica nessa. E eu acho que tu traz eu acho muito bom o psicólogo não estar na sua casa, estar a convite, porque é o que possibilita a gente, às vezes, questionar o que está muito naturalizado ali para o assistente social, às vezes, sabe? E o que talvez fosse o vice-versa lá na saúde mental também. Então, esses questionamentos eu acho que mostram justamente alguns pontos que estão cegos, né? Que os tabus, que eu gosto de colocar o tabu da clínica, que sim, que não é tudo se resolve com o psicólogo, mas a gente também não pode criar um impedimento a priori de, às vezes, uma abordagem terapêutica, e também não achar quase como algo que eu já ouvi, como se tivesse sido errado eu ter produzido, eu não, né, mas enfim, ter sido produzido efeitos terapêuticos num atendimento, né, que na verdade é o que a gente espera de qualquer intervenção. É um dos tipos de efeitos que precisa acontecer, porque faz parte da possibilidade de produzir alguma mudança naquela pessoa. O efeito terapêutico é um nível, não sei como a gente pode pensar, né? Então, eu acho que esse olhar que tu traz, Raquel, do cuidado, mostra talvez o cerne do que é o SUAS, sabe? Por isso que transcende uma questão de família, porque o cuidado ele está em vários níveis, está na família, está nas relações de trabalho, né? Está não sei. Então, eu acho que dá para a gente ampliar muito, dá para até questionar também a questão se o objeto realmente é a família, que é uma coisa que também está dada no SUAS. O objeto é a família, porque se a gente for também entender, a família ela é uma construção, tem uma função dentro do sistema capitalista, ela serve como eu já ouvi algo assim, eu não sei, acho o termo certo, mas tipo como a primeira fábrica, né? Onde você fabrica o trabalhador. Então tem essa questão também que é um pouco que entra também na dupla função da assistência, né? De estar acomodando e produzindo, dando um suporte para aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que distensiona uma certa tensão que seria importante de ocorrer, né? Para quebra, enfim. Mas, enfim, acho que eu estou viajando, estou indo comentando demais, assim, não sei. Eu só queria fazer, porque eu acho que eu não sei se é uma poesia, um conto, o que é, mas isso que eu escrevi ajuda, talvez, a mostrar bem isso, assim, porque também é uma coisa uma situação que eu vivi que eu resolvi escrever, eu queria ler para vocês. Eu já coloquei lá no grupo, mas enfim. De um caso que eu atendi, mais ou menos eu arrumei umas coisas para não ficar identificável, tá?
entre o pronto e a ponte. O caso é de violência. A saúde mental veio de brinde. Normal no SUAS, sempre é assim. A separação é fictícia, protocolar. Serve para quê? Já não sei. Não facilita para o profissional, nem para o trabalhador usuário. Ela veio me dizendo exatamente isso quando entrou. Estou entre o pronto e a ponte. Pronto atendimento, né? Mas como? Não seguisse as orientações? Isso não me compete. Isso é caso de ideação suicida, transtorno bipolar, depressivo ou psicótico. Histórico, para quê? Tu vai passar a mão na cabeça dela? Não justifica. Ela desprotegeu a filha. Não amou a filha. Ou amou demais. Não recebeu treinamento para amar do CRAS. Entre o pronto e a ponte. E no meio do caminho, uma internação. Eu tiro férias, interferências na transferência. Trabalho impossível. Ela, entre o pronto e a ponte. Eu, entre a lei e a escuta. Entre a verdade e a escuta. Sem saída. Para mim, eu acho que amarra muito o CRAS, a saúde mental, a especial, porque é isso, o sujeito ele vem em um pacote completo e a gente às vezes tem amarras protocolares, coisas que a gente pode, que dizem que a gente não pode fazer. A gente é muito guiado por orientações que a gente tem que dar para o usuário, receber ou não o treinamento para amar no CRAS, né? Isso aí, então, é CRAS porque ela não foi bem orientada. Ela tem que educar os filhos, né? Que seria punir, que seria a forma de amar, e aí entra várias outras questões, enfim. Eu queria compartilhar isso com vocês. Legal, ainda bem. Chego, entro, pode ser? Sim? Tá. Primeiro, boa noite. Fazer a autodescrição, é isso? Está combinado? Certo. Sou uma mulher branca, cabelos igualmente brancos, ralos e curtos. Eu tenho 60 anos, estou com uma jaqueta preta e um cachecol cinza, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca com quadro. Agora ficou difícil de fazer essa amarração toda de coisas que foram surgindo na fala de vocês, né? Mas talvez começar pelo fim, como sempre com a Celina, que estava mais próxima, mas que trouxe algumas coisas que me fazem pensar, tem me feito pensar agora. Eu até entrei atrasado, não tinha me dado conta, porque hoje tinha um aniversário aqui na casa, né? E que foi marcado, claro, para um horário em que podiam vir outras pessoas, as meninas todas chegarem da escola, dos trabalhos de jovem aprendiz e tal. Então, estou trabalhando numa casa de acolhimento que eu nunca tinha feito antes. Já trabalhei num braço do CRAS, no Serviço de Atendimento Familiar em Porto Alegre, com equipes em situação de rua, né, criança e adolescente em situação de rua, e transitando entre os diferentes espaços do SUAS. Mas quero dizer uma coisa que eu acho curiosa, que é como eu também construí para mim a paixão pelo SUAS e depois as dificuldades que ainda hoje eu acho cada vez mais desafiadoras, né, para todo mundo, na verdade. Uma das coisas que eu acho bonita na construção do SUAS é que o recorte da básica para a média para a alta é a qualidade dos vínculos familiares. E ela sai diferente da psicologia, onde todo o ensino, toda a formação é baseada no indivíduo, ela parte do coletivo mínimo, né, que é a família, que ao mesmo tempo, todo mundo sabe, assim, apesar de ser um espaço estruturante, né, do ponto de vista da personalidade e tal, ela também é o espaço que adoece, que enlouquece, uma série de coisas. Minha questão não é falar sobre todas as coisas da família, mas que a qualidade desses vínculos, mais ou menos, é o que define, né, o que é de atendido na básica, na média ou na alta. Ou seja, na básica,
a legislação vai dizer todas as políticas vão concorrer, as políticas públicas concorrer para manter as famílias em condições, né, de sobreviver. Pobreza não deveria ser, ou seja, pobreza não deveria ser um motivo para separar uma família. Não pode e não deve, não é? Em tese, para isso foi criado o Bolsa Família, outros recursos, né? Uma série de outros recursos ou benefícios e tudo que ela possa, se ela consegue cuidar de seus membros, permanecer junto, né? Então, as cidades, algumas têm aluguel social, tem, enfim, como o município organiza os recursos que pode colocar à disposição. Na média, é onde estão os vínculos rompidos ou estremecidos ou em vias de rompimento, né? E se não for dada uma atenção especial, né, isso pode se desfazer, né? De alguma forma, então, aí os atendimentos especializados, aquilo que a Sandra também já tinha levantado, né? Enfim, um atendimento especializado, em geral, muito ligado à saúde mental também, né, a questões desse tipo, uso de drogas e uma série de coisas assim, para que as pessoas, em tese, continuem ficando juntas, né, continuem a ficar juntas, eu quero dizer. Mesmo que não seja uma família perfeita, porque eu não tenho essa expectativa também de que elas não tenham problemas, assim, né, as nossas também têm, e eu falo isso porque depois, né, para alta complexidade, então um recorte é mais ou menos isso, né, assim, dos vínculos rompidos ou realmente um esgarçamento, assim, da família como incapaz ou violadora de direitos, a rigor também é isso, né, a violação de direitos, e alguém tinha sinalizado isso, né, a Raquel, eu acho, da vulnerabilidade. Outro dia eu estava olhando num cadastro, assim, né, tinha que... Estou impressionada com isso, né? Porque para cada uma que entra, é uma quantidade de documentos para fazer, que é uma coisa impressionante. Passa 3 dias sem nem ver a cara da pessoa, quase só fazendo relatórios e emitindo, e comunica aqui, comunica ali, comunica acolá. Mas, enfim, também é o começo, então também talvez esteja muito estressada com isso, assim, né? Bastante coisa. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que, assim, que a Raquel tinha falado, assim, que tinha um item, e numa live aqui em São José, estou falando de São José, na Grande Florianópolis, que tinha vulnerabilidade socioeconômica. E eu comentando, disse assim, a gente deveria assinalar vulnerabilidade socioeconômica, porque apesar de ser uma constante, é muito raro que alguém... Apesar de não ser, assim como o SUS não é uma política de saúde para pobres, é uma política de saúde para todos, o SUAS também deveria ser para todo mundo que sofre violações, mas a classe média não vem para um abrigo desses. Então, ela acaba, né, atingindo mais, né, as pessoas em maior vulnerabilidade. Agora, a vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a pobreza, não é crime, né? É uma condição das famílias, né, das pessoas, e se ela é crime, é um crime de Estado, e aí nisso a Raquel também tinha sinalizado, né, nesse sentido, se a gente tivesse que criminalizar alguém, não é as pessoas, é o Estado que não cumpre o seu papel e deixa as pessoas chegarem ao estado de deterioração das pessoas e das famílias, não é? A ponto de isso ser motivo de não conseguir cuidar uns dos outros, né? Então, isso é muito triste, né? Eu fiquei pensando assim, crime não é... É um crime, sim, é um crime de Estado, né? Mas que não tem como tipificar na legislação que está disponível, ou seja, não tem no estatuto, tá, todos o estatuto do idoso, da criança e do adolescente, uma série de coisas concorrem, as políticas concorrem para que as pessoas permaneçam juntas. Eu, particularmente, há muitos anos já, assim, desde que eu fui migrando da psicanálise para a psicologia social, e dando aula e tal, eu trabalho muito mais com o conceito, mais do que de família, de rede social, que, na verdade, é um mapa de rede, que eu acho que é o que funciona de verdade. Então, não tenho mais, assim, uma coisa de que é preciso que essa mãe, que esse pai, que esses irmãos se acertem e que todo mundo fique junto
como uma família idealizada em que tudo poderia ficar bem. Não, às vezes não, mas a pergunta é quem funciona, né? Quem funciona para essa pessoa, ou no caso de acolhimento, né? Para esse sujeito, né? Assim, porque às vezes tem outras pessoas, não só da família extensa, né? Assim, o vizinho pode ser uma boa pessoa, né? Assim, mas claro que para desacolher, né? O judiciário, uma série a institucionalidade que cerca tudo isso é bastante difícil. Eu acho que ainda é o que funciona de verdade, né? Os laços afetivos. É o que funciona para nós também, por sinal, né? Nem sempre a gente vai progressivamente se deslocando, né? Se afastando das famílias de origem para criar outros vínculos. Ok. Hoje, aqui dentro, eu estou preocupada com uma outra coisa e também ouvindo um pouco as falas, assim. Eu acho que uma parte da nossa dificuldade hoje no aniversário, eu digo, meu Deus do céu, isso que era para ser um aniversário simples. Faz uma semana que abriu a casa só, né? Mas é trazer para dentro de um lugar, primeiro, a nossa surpresa ao nos depararmos com uma massa de gente, de pessoas, de famílias, de indivíduos, de crianças, de adolescentes, tudo que é jeito muito vulnerável, mas principalmente muito pobre. A psicologia não foi a nossa formação, raramente, eu não quero dizer que ela foi feita para ricos, entendeu? Mas ela foi feita para quem paga. Tem toda uma questão, inclusive, em torno do glamour da clínica, assim, né? Não é só do glamour da clínica, mas, enfim, mesmo ela se tornando mais acessível, esse trabalho com coletivos, com grupos, com as pessoas, qual é o sujeito que paga? A gente. O sujeito que paga é o Estado. E aí, o que assim, há muitos anos eu tenho que refazer esse exercício para mim, assim, para justificar porque eu estou a serviço de todos. Não é um sujeito que me paga, né? Então, a minha relação é transformar o melhor possível todas as relações que eu possa ver e que o meu trabalho possa atingir. A Celina falou de efeitos terapêuticos, eu acredito que é isso que a gente consegue fazer, na verdade, né? Eventualmente nos atendimentos no SUAS, né? Porque é muito difícil, muito difícil. Acho que é um enquadre, é um linguajar, uma série de coisas que não está na cultura da maior parte dos usuários. Não vou dizer que é de todos, mas da maior parte dos usuários. E qualquer efeito terapêutico já é muito bem-vindo. Então, do que quer que a gente faça, né? Assim, e saber que alguém ficou um pouco melhor, não devia ser tanto assim, mas pode ser bem legal, né? Assim, pelo menos para acalmar nosso coração, talvez. Mas me preocupo muito às vezes nisso, assim, né? Em a gente trazer para dentro desses equipamentos, claro, onde eu estou agora é uma casa de acolhimento de meninas, exclusivamente de meninas de 12 a 18, incompletos. Algumas estavam em outras casas junto com crianças menores, aí o judiciário pressionou, tal, foi aberta essa outra casa. Beleza, faz uma semana. Então, a gente sabe que tem uma caminhada para desacolher no sentido assim de prepará-las para que elas se insiram aí na vida. Algumas já têm destituição de poder familiar, a adoção tardia é bem difícil, algumas têm vínculos familiares ainda, mas é pouco provável que volte para aquela família de origem. Ou seja, as situações são delicadas mesmo. Mas a gente me preocupa e eu acho incrível, não consigo ver como a gente rompe isso de trazer para dentro todos os padrões classe média que a gente traz. Assim, e aí essas meninas vão ter outro tipo de dificuldade, assim, que é não ter a mesma condição, não ter o mesmo preparo, não ter a mesma base e
e está se inserindo exatamente de uma forma, eu não quero dizer que tenha, como é que eu vou dizer? É uma coisa que me intriga, assim, porque são condições que dificilmente elas vão conseguir reproduzir, né? Com o que elas conseguirem a partir do jovem aprendiz, a partir de um trabalho, né, com um salário mínimo, se elas conseguirem depois dos 18 anos, né, e tal. Isso não vai se reproduzir dessa forma que eu vi hoje. Mas, enfim, é bem no início, eu ainda gostaria de contribuir mais, né? Mas minhas inquietações eu acho que vão mais por isso, assim, né? E também nas questões que voltam para a formação. Onde a gente aprende a fazer, na nossa formação, visita domiciliar? Onde a gente aprende a fazer os relatórios que a gente tem que fazer na assistência, que, aliás, tem, às vezes, pouco de psi, ou, assim, uma coisa muito genérica, né? Para quem faz estudos de casos primorosos, né, numa graduação, às vezes, aqui é bastante genérico o que a gente escreve. Acho que não é a questão maior, as necessidades, às vezes, são outras mesmo, mas uma série de procedimentos que a gente deveria se preparar melhor, né? Assim, se preparar melhor na graduação. Acho que os últimos anos, eu estou afastada também há bastante tempo do ensino, e nos últimos anos certamente deve ter né, melhorado um tanto isso, assim, porque a gente precisa de instrumentais diferentes. Né? Então, isso que eu acho que a gente deveria pensar isso na formação e se preparar um pouco melhor, assim, né? E é muita gente que precisa. Isso eu tenho certeza, assim. Às vezes eu também me pergunto, assim, o que é que a gente pode fazer de melhor quando existem outras necessidades tão mais urgentes, né? Como é que as pessoas que não estão conseguindo comer têm que ainda... como é que eu posso... né, me dá o luxo de dizer, então, fale um pouco da sua vida agora e diga lá o que dói. Dói o estômago, dói a fome, dói a tristeza, né, dói a humilhação, dói um monte de coisa, mas, enfim, é um desafio para a gente e se dói, a gente tem trabalho, né. Isso eu acredito, assim, a gente não trabalha. O pressuposto de um atendimento é ter sofrimento. Então, onde existe o sofrimento humano, né, bom, tem alguma coisa ali por fazer. Só aliviar e mandar para casa com fome também é uma coisa que dói e dói na gente, né? Senão ninguém chorava. E é triste, mas é um desafio mesmo, assim. Eu digo porque é um desafio, eu acho, inclusive, realmente do berço da psicologia, a forma como ela se instituiu como profissão no país, assim, né? Até poucos anos a clínica era realmente o maior campo de trabalho. Hoje, entre o SUAS e o SUS, e eu considero que o SUAS mais do que o SUS, porque está na norma operacional básica, né, como equipe de base, psicólogo e assistente social, então tem muito mais psicólogos no SUS do que no SUS empregados, eu tenho certeza, no país, né? Estão acabando com os NASF agora, né? Também trabalhei no NASF, assim, mas... claro, muita coisa vai se desmontando, mas de qualquer forma vai ser difícil desmontar todo o cabedal. Vamos ver, né? Vamos ver quanto resiste, né? Porque o governo está se preparando para isso, mas não desmontar essa política pública também. Mas que é um desafio para a gente, assim, né? Esse olhar para uma massa de brasileiros que precisam de muito mais do que nós podemos oferecer, mas dentro disso tudo, o que é que a gente pode oferecer, né? Mas, enfim, pronto, não quero falar demais, agora quero conversar também. Raquel levantou a mão, depois da Sandra, né? Tanta coisa, né? Muito legal ouvir a Nádia. Eu fiquei pensando na questão do pedi quando passou lá na questão da rede social Laços Familiares, né? Então, acho que é por aí, né, Nádia? Mas tem essa diferença entre o compasso, que é do que a gente e do que opera no concreto do judicial, no concreto, né, da punição. Sim. E acho que esse é um outro lugar específico dessa política. Tem um diálogo muito forte na média e na alta em especial, mas na básica não vamos dizer que não, né? Com esse lugar da criminalização da pobreza, né? E aí é um pouco essa conversa, né? Que a minha pergunta passa por aí.
como é que é uma seguridade social em um país menos desigual, né? Porque a gente tem que saber o que é do país desigual e o que é da social. Um país menos desigual também teria seguridade social, né? Também teria social, né? Mas a gente tem, atividade que era na saúde coletiva tem uma coisa que a gente usa que é o conceito da dupla carga de doença, né? Que a gente convive com doença crônica degenerativa, né? Cardíacos, né? Que são as doenças de quem envelhece, e com as doenças típicas de país mais pobre, né? Que são as doenças infecciosas, né? As doenças de controle, né? Epidemia de fome, essas coisas assim, são coisas para áreas sociais diferentes. E a gente tem no SUAS a mesma coisa. A gente tem simultâneo, né? Um problema que é gerado pela miséria, mas a gente tem um problema das relações, dos cuidados, né? E aí, percebe eventualmente, principalmente em casos de idoso, né? Situações em que as famílias não são tão vulnerabilizadas financeiramente, né? Mas situações de violência, né? Então, e aí quando junta as duas coisas é que é o caos. Porque daí quando junta, né? Deficiência e miséria, violência e miséria, muito, né? De um transtorno mental grave na família e miséria, né? Aí são casos que a gente fica anos e não consegue fazer nada, né? Então, acho que a gente convive com esses, né? E é isso, e o que a justiça reconhece ou não reconhece. Acho que a gente também está aqui nesse momento histórico de recriar narrativas, né? E aí eu acho que a minha clínica é a mesma coisa. Eu não posso individualizar o que é social, né? Então, eu não vou individualizar a fome, eu não vou individualizar a falta de direitos sociais, a falta de acesso humano, né? E para isso é Agora, eu vou individualizar uma situação que é, né, familiar daquelas coisas. Porque a nossa escuta é isso, porque é uma coisa, né, se costurando também, né? Então, acho que o problema é quando a gente oprime por aquilo que ele não produziu, né? Não tem nada a ver com, né? Que é isso, vai trabalhar, né? Quero conseguir um emprego, né? Te encarar para, né? Para o advogado, para a defensoria que não acessa, né? Porque não conseguiu isso, né? E aquilo que é individual ajudar a achar saída também, né? Acho que o lugar da psicologia, que para mim, eu entendo o ranço com a clínica, eu entendo. Sendo psicóloga e conhecendo a história da psicologia, eu entendo o ranço, né? Mas o que vai diferenciar o que a gente faz com a clínica hoje é para onde eu direciono. Se eu estou ali para carimbar, né, um laudo de incompetência, né? Ou se eu estou ali para produzir a partir do sujeito, o que ele é capaz de produzir com aquela vivência de infância, né? E a partir do que ele não consegue construir as redes que são possíveis. Mas que eu tenho que entender que a rede social familiar também vai ter que ser complementada pela rede estatal. Porque está errado dizer, então tu não tem, tu faz, tu diz carimba e tu não tem, incompetência, né? Então, não estou lá para dar certificado de incompetência para os outros, né? É isso que a gente está aqui para fazer. Mas então, o que é individualizar, né? Individualizar é atender individual ou é culpabilizar né? Acho que essa confusão que está um grupo na sala, fazer grupo de tudo e ficar individualizando tudo. A minha leitura é de moralização, culpabilização do indivíduo, do sujeito, né? Então, mas acho que a gente tem muitos impasses aí nessa coisa dos benefícios, né? Da relação com a justiça, que é um caos, né? Mas a gente também produz narrativa com relatório, né? Então, enfim, não sei se aparece a psicologia nisso, mas acho que aparece, né? A gente separar o que não é também clínica e política, né? Não é clínica ou política, né? Sim. Sabe que às vezes eu acho que a gente deveria pensar nisso, né? Que trabalhar para que qualquer lugar fosse um lugar acolhedor, né? Para que todas as instituições fossem, para que o mundo fosse acolhedor, né? Assim, ou seja, a escola também, porque a escola também às vezes faz isso. Então, depois, nos próximos dias, eu acho que tem outro encontro do pessoal que trabalha ou vai trabalhar nas escolas, né? Mas, assim, se sentir acolhido como o que é, né? Com o que tem,
e não ser culpado por nada, por princípio, né? Até que as coisas se estabeleçam de qualquer forma que a gente possa acolher as pessoas. Mas isso, claro, é uma utopia, mas não deixa de ser um horizonte, né? Utopia é utopia, tá aí para estar no horizonte mesmo, né? O SUS faz isso melhor, mas já tem uma caminhada maior também, né? Eu acho, não ficar culpabilizando as pessoas. Por que fez diabetes? Elas poderiam perguntar isso também, né? Como é que você desenvolveu uma diabetes? Mas não fica lá perguntando isso, né? Então, por que não cuidou bem seu filho? Por que não ensina? Por que ele não aprende? Ou por que bateu? Ou por que brigou? Como se houvesse chance de alguém ser perfeito o tempo inteiro e isso, né, transformasse uma mãe numa mãe pior, né, ou menos mãe, ou um pai, ou seja lá o que for, né. Tem situações graves, tem situações graves, como na saúde também tem as agudas de doença tal, e que sempre transformam, né, as pessoas e as situações, mas enfim. Vários pontos eu anotei aqui, e uma das coisas que eu acho importante, né, que a Nádia trouxe, assim, psicologia feita para quem paga. Eu costumo dizer que eu sou romântica, né, então é um dos motivos que me mantém no SUAS. Então, eu tenho uma romantização de que o nosso trabalho precisa chegar a todos os lugares, né, e estar dentro de um CRAS, que é dentro de uma comunidade, o objetivo de um CRAS é esse, né, estar perto da comunidade para que eles acessem ali de a pé, né, de ônibus, de bicicleta, enfim, que eles cheguem até nós de forma mais acessível. Então, isso é o que ainda me mantém ali hoje, né? Saber que o nosso trabalho, de alguma forma, pode chegar a todas as esferas. Dentro desse capitalismo que a gente tem, onde o dinheiro move o bom atendimento, né? Onde o dinheiro é que proporciona melhor qualidade de vida e melhor atendimento. Então, uma das coisas que me faz continuar ainda no trabalho no SUAS é isso. E pensar a rede de apoio, né, que a Raquel comentou. Sim, é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, também é prazeroso, sabe? Quando a gente consegue perceber que a própria comunidade está se apoiando, que o vizinho consegue dar uma olhada para o filho do outro vizinho e que, a partir daí, vão se dando suporte. O outro que fez uma amizade soube que lá tinha uma vaga de emprego que vai encaixar o colega. E, então, essa rede de apoio e que o CRAS, podendo ter estrutura, consegue trabalhar de alguma forma, me motiva bastante, assim, poder pensar. E rede de apoio também quanto equipamentos, né? O quanto às vezes a gente acaba tendo dificuldades com a rede, né? Tendo dificuldades dentro das próprias proteções, né? Entre colegas, que dirá nas outras secretarias, muitas das vezes. Então, a boa parte a gente pensa mais em culpabilizar o quem fez isso ou quem não fez aquilo, do que em se apoiar e fazer uma troca de realmente para ser efetivo para a família, efetivo para a comunidade, efetivo para os usuários que estão ali, né? E o Estado como violador, que eu achei bem importante e marcante, que é uma das coisas que eu também observo bastante no meu trabalho no SUAS, né? Que é bom a família que ainda não tem acesso à água, a família que ainda não tem acesso à luz, a família que ainda não tem várias coisas básicas, né? Várias questões que a gente precisa trabalhar, né? E o efeito terapêutico que a Nádia traz, que as colegas comentam, né? Esse efeito da escuta, esse efeito do que a gente pode produzir na vida das famílias com fome, por exemplo. Eu lembro de um caso que estava em privação de alimento e ele me contou um sonho, e o sonho dele era com pizza, que ele nunca tinha comido. Então, o quanto é possível escutar isso também, né? Sem poder mexer no real, sem poder proporcionar com que esse usuário também tenha acesso ao concreto, né? A nossa escuta é importante, a gente está ali para isso, e a partir dela a gente pode proporcionar várias outras emoções,
mas também a gente não pode fingir que não existem as questões do real, que não existem as questões do Estado como violador, que a rede está fragilizada, que vivemos um momento político bastante conturbado, né, que vem afetando diretamente o nosso trabalho, que vem afetando a vida dos usuários e cada vez mais problematizador, né? Então, o quanto esses espaços que a gente está tendo agora e o quanto nós, quanto colegas, profissionais, precisamos pensar e se fortalecer. Aliás, é um dos motivos que me traz para o sindicato, né? É pensar que nós, colegas, precisamos estar próximos, precisamos pensar as políticas e o nosso bem-estar também, né? Que a gente é humano e está dentro desse contexto e está escutando e está vivendo tudo isso junto com eles. E vivendo as nossas próprias realidades, né? De mãe, de esposa, de familiar, de nora, de genro, de rarará. Então, a gente está aí na vida e junto, escutando e trabalhando todas essas questões. Então, acho que bem bacana poder pensar e dialogar com as colegas essas realidades, né? Posso, Vânia, rapidinho? Eu preciso falar duas coisas que eu me esqueci. Primeiro, só para esclarecer e não ficar um mal-entendido de que eu não gosto do pessoal da clínica porque que ganha bem. Não, pelo contrário. Hein? Na verdade, eu acho que a gente no SUAS deveria ganhar muito bem mesmo, assim. E essa é uma das coisas muito importantes também, né? Também para o sindicato, das lutas, da chapa, mas porque é muita gente e ganhando muito mal no país, né? Para fazer um trabalho que é bastante relevante. Então, o problema não é que o pessoal da clínica ganhe bem, é que a gente ganhe mal, né? Assim, de um modo geral, são salários bem mais baixos, as condições de trabalho mais precarizadas, que é triste, né, para todo mundo. E a outra é um comentário que eu esqueci de compartilhar, mas que é uma coisa que está me incomodando desde o início do mês, quando eu vim para cá. Aqui, particularmente, eu trouxe de Garopaba, agora, quando eu vim nesse fim de semana, um caderno, aquele Cadastro do SUAS, que é um caderno gigante, né? Não sei se ainda usa isso, né, no CRAS. Mas a minha colega, assistente social, nunca viu. E aí tem certas terminologias, tal, mas assim, eu vejo que na cidade, eu sou contratada de uma ONG, como tantos outros, né? Então, esse trabalho terceirizado, né, que vai sendo mediatizado por outras instituições, que ninguém fala que é uma política pública, parece que a entidade inventou, entendeu? E é boazinha, e tem uma comunidade terapêutica e 4, 5 casas, né, abrigos, assim, né, e que é isso? Eu digo assim, isso é o SUAS, assim, como assim? Eu digo, o SUAS é uma política pública de assistência social, então esses termos aqui não né, assim, não foram inventados por uma entidade bacana, né, assim, isso foi uma luta histórica de gente que brigou por isso e está instituído por lei há muito tempo, então não é a entidade que mantém o abrigo, né? Existe um repasse de verba pública, nem que paga os nossos salários, sendo baixos ou não, a maior parte são baixos mesmo, né? Em todos os outros lugares também. Então a variação é pequena, eu acho, nisso, mas o que eu quero dizer é que assim, é o não reconhecimento do SUAS como uma política pública importante. Sabe, assim, não vejo nas conversas, nas discussões de buscar as referências. Eu já tive essas discussões quando eu trabalhei no Centro de Idosos em Porto Alegre, que eu disse assim, vamos ao modelo do MDS, de algumas coisas, porque depois eles ficam inventando dados que não precisam, ou então mudando coisas, eu digo, depois tu tem que encaixar lá, para vir a tal da verba e não dá certo, né? Mas eu fiquei surpresa de ver que as pessoas sequer mencionam isso como uma política pública de Estado. A logomarca da Policlínica aqui não tem a logo do SUS, tem bem pequenininho, entendeu? Assim, então, SUS parece que é uma novidade, eu digo, o que é isso? Né? Estou trabalhando, tenho noção de que estou trabalhando numa política pública de assistência social. Então, o não reconhecimento disso, né, é uma coisa séria,
É importante, porque não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Mas, enfim, só uma menção que eu quis compartilhar, porque eu estou indignada há muitos dias. E agora estou encontrando pessoas que sabem o que é isso, né? Mas fiquei impressionada. Tá bom. Posso falar? Só fazer um comentário? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Rosana. Tá. Eu sou psicóloga e dei uma andada em algumas áreas bem diferentes de atuação, assim. Eu morei um tempo fora do país, eu tive o privilégio de ir visitar Trieste, conhecer os lugares lá de desinstitucionalização e como eles construíram a rede de apoio. Trabalhei lá um tempo e dei umas andanças por outras áreas, fui para as áreas mais privadas, né, voltada para a iniciativa privada e assim por diante. Então, voltar aqui e ouvir essas conversas que vocês estão tendo dos desafios da ponta, né, falando do que é o SUAS e como vocês atendem ali diretamente a população em maior vulnerabilidade, está sendo um exercício de escuta e voltar muito na minha graduação. Então, está sendo um presente e um momento de estudo bem importante, assim, para mim também, para reconectar com coisas que para um pouco difíceis. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque hoje eu estou fazendo um trabalho bem legal com a Carla Aires, que é voltado para o combate da pobreza menstrual. Eu fui uma das pessoas que fui a redatora do projeto de lei junto com ela, porque eu fiz uma trajetória que eu fui fazer um mestrado, acabei entendendo que isso era um movimento global e, enfim, caí aí na parte de trocar essas figurinhas com ela e eu pude colocar algumas coisas, né, que eu entendia, né, disso junto do PL que ela estava propondo. E uma das coisas que ela vai trazer no PL é trazer a assistência básica como à frente do combate à pobreza menstrual. Porque o que a gente está falando, essencialmente, mesmo que a gente esteja dando um recorte para a pobreza, que é um recorte de gênero para pessoas que menstruam, né? A gente está falando de pobreza, ponto. Né? É disso que a gente está falando. A gente está falando da escassez de recursos para as pessoas que menstruam, né? Então, eu acho que o SUAS, nesse momento, e aí pegando muito a fala da Nádia, né? Falando da questão aí do não reconhecimento de uma política pública, que tem um histórico, né, que tem todo um debruçar de energia para se estabelecer como está hoje, né, enfim, talvez tenha uma oportunidade agora com esse movimento, né, que tem crescido, que agora a gente tem até a Marília Reis trazendo esse debate da questão da pobreza menstrual, do combate da pobreza menstrual a nível nacional, da distribuição de produtos menstruais. Talvez tenha aí também uma oportunidade para trazer essas políticas públicas de ponta, né, de assistência social, para fortalecimento disso, né, para que as pessoas entendam também, né, a importância de todos esses mecanismos que precisam estar articulados para a gente falar de direitos, para a gente falar de acesso, para a gente falar de tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, né? E que isso fique popular, que as pessoas conheçam isso, porque eu acho que tem esse grande desafio, né? A gente conhece, porque tem uma formação, talvez a gente se distancie em alguns momentos, né? Cada um vai fazendo, né, as suas práticas em caminhos diferentes, mas a população precisa conhecer isso como um direito. E talvez a gente tenha uma oportunidade, se o SUAS também participar, talvez, dessa discussão que está popularizando, que as pessoas estão conversando sobre, talvez seja uma oportunidade para a gente popularizar também o conhecimento do que são essas políticas públicas, de fortalecimento, de entrega disso na ponta e assim por diante, sabe? Era um comentário. Queria dividir com vocês. Opa. Nádia, você quer falar? Raquel? Não sei, agora eu não vi quem se inscreveu primeiro. A Nádia. Eu, Vânia? Ah, não, já falei antes, para aquela... A Raquel se inscreveu de novo? Eu achei que tinha se inscrito de novo. Tá. A questão da pobreza menstrual, eu tô aqui com nó, tá, Úrsula, te ouvindo. Porque eu acho ela uma pauta muito interessante, mas eu tô com esse nó da assistência à saúde aqui, tá? E da questão da higiene, né? Porque, por exemplo, o meu CREAS até pouco tempo distribuía produto de higiene.
E eu lembro de ter visto uma matéria que falava também do quanto nas famílias de muita vulnerabilidade a higiene concorre com a limpeza, né? A higiene e limpeza concorre com comida, né? A família consegue comer e não consegue produto de higiene e limpeza. E aí toda a discussão de renda cidadã, né? Que daí, assim, porque também como é que a gente sai do produto para o dinheiro, né? Então, eu acho que para assistência pode ser perigoso, eu acho que para a saúde faz sentido, porque toda a questão da órtese e prótese, da fralda, um monte de coisa ficou na saúde, né? Ligado àquilo que é do corpo, né? Então, na assistência, essa coisa e justamente a gente tem que desconstruir a ideia da cesta básica, né? Que esse é outro nó enorme, né? Porque a gente precisa, não faz sentido nenhum. Cadê a segurança? Esses dias eu quero encaminhar uma família para segurança alimentar, cadê ela, né? Onde que eu encaminho para segurança alimentar? Para habitação, agora eu estou encaminhando. Mesmo que não tenha política no município, todas as minhas famílias que pagam aluguel vão para habitação agora. Mas assim, para pensar um pouco essa coisa da assistência operando com essa coisa do dinheiro, sempre do dinheiro do miudinho, assim, não é nem um bom benefício, né? Sempre uma coisinha assim, né? Então, tipo, eu mesmo esses dias estava discutindo, a colega assistente social, a América, é super assim, engajada, porque vamos botar aqui que esse benefício eventual aqui para situações de vulnerabilidade é um salário mínimo. Aí eu disse, não, Mary, é muito grande, pode ser, né? Mas o que muda a situação de pobreza é dinheiro na mão, né? É dinheiro mesmo, né? Então, por isso que o Bolsa Família foi tão importante, né? E agora o próprio auxílio emergencial e o BPC, né? Gente, o BPC é tudo, né? Então, mas eu vi que a Celina falou, daí depois eu queria só que a gente pudesse falar um pouquinho da questão, não sair daqui sem falar um pouco da clínica, daí eu queria puxar um pouco, porque eu acho que tudo isso tem a ver com clínica, né? Mas como é que a gente faz a conversa da clínica, assim, porque... Mas aí deixa para depois, eu acho que a gente termina esse ponto aí da pobreza menstrual, que acho que... Termina não, né? Começa, assim, né? Para poder ouvir Úrsula aí. Enfim, mas que é tenso, é punk, é triste, é tudo, né? Vamos ir pensando junto. Eu sinto vontade só de pluralizar mais essa conversa, porque às vezes ficam rodeados em pessoas que têm uma linha de raciocínio, um conhecimento, e eu acho que, por exemplo, a assistência social e o que você está trazendo é importantíssimo para o conhecimento e garantia de direito, porque senão a gente fica achando que doar absorvente é o suficiente, e a gente está combatendo pobreza menstrual. Está enxugando gelo, não está fazendo nada. É muito mais complexo e amplo. Então, essa discussão de ter vocês que estão na ponta precisa estar nesse diálogo. Está incompleto. Tem que trazer as pessoas, os diversos atores disso tudo, porque é um tema complexo. A pobreza é complexa. Precisa estar todo mundo na mesa discutindo. Úrsula, desculpa, é bem rapidinho, mas eu não tenho a menor ideia, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar o que tu está falando, tá? Então, depois eu vou pedir para tu repassar para a Vânia, para o grupo, para a gente se apropriar melhor disso. Mas quero te dizer que há muitos anos eu digo que eu acho um absurdo que absorvente, por exemplo, não esteja na cesta básica, né? Que eu acho que deveria estar como é que não manda? Como é que não faz parte, entendeu? Assim, onde é que tem? Não que não... É claro que tem famílias que não têm mulheres, mas eu digo assim, e como coisa que fosse fácil isso, né? Mas enfim, tá bom, só brincadeira, mas enfim, tá bom. Eu queria falar um pouco, sobre a questão da pobreza. A gente tem estudado bem o projeto da Carla aqui em Tubarão, né? Eu estou de presidente do Conselho da Mulher. E uma questão interessante foi, em um certo momento a gente se questionou se a gente usava pobreza. Mas pobreza, será que não é melhor colocar higiene menstrual? Agora aqui em Capivari, que é a cidade do lado, foi aprovada a lei como dignidade sexual. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas naquele momento a gente decidiu que a gente não tem que abafar o nome pobreza, porque eu acho que a gente estava fazendo uma discussão que estava indo nesse sentido, de chamar de higiene, estava, talvez, não sei, querendo dourar alguma coisa ali, de não chamar de pobreza, enfim. A gente ainda não chegou muito em alguma conclusão, vai ter audiência, a gente vai tentar discutir mais essas questões. E a outra, achei muito legal essa palavra que tu usou, Raquel, do miudinho, porque é muito isso, gente, essa coisa assim, ó, a caridade, ela é pontual, e eu vou falar caridade mesmo, porque eu acho que por mais que a gente tenha a política dos direitos, a gente também institucionalizou a caridade muito, a contraditório, não estou, como é que eu posso dizer, não estou condenando a política da assistência social nisso, mas a gente tem que admitir que também tem uma institucionalização em certa medida.
né? E é muito curioso até os efeitos em nós mesmos, nos profissionais de maneira geral, que sempre vai pelos xistes, né, pelas piadas, pelas questões de tipo assim, mas então eu também quero entrar na fila agora, então eu também vou pegar a cesta básica, eu também estou vulnerável. Mas se for tão bom assim, então eu também quero, como se, né, tem toda uma questão de que tem que ser pouco. Não sei se é uma coisa da moral cristã, do sofrimento, mas isso também me chama muita atenção no cotidiano, e como que a gente lida com isso, o que isso aponta para as nossas dificuldades também, enfim. E acho que tinha alguma coisa a mais, mas me escapou, então eu vou ficar por aqui. Bota miudinho, né, nisso, bota inho nisso, né? Tudo é muito... parece isso, né? Para pobre qualquer coisa serve. Lembrei. É porque assim, essa ideia, né? É porque assim. a gente nesse momento, a gente está trabalhando para quem? Essa que é a questão. Porque a gente fica nesse momento trabalhando muito já pressupondo que o gestor vai se incomodar, que isso não vai ser aceito lá na frente. Tá, mas a gente tem que, no mínimo, tensionar isso, né? Um colega meu falou uma vez essa coisa de planejar algum passeio, o pessoal do CRAS falou, eu quero planejar para a Disney. Ele fez uma provocação, assim, e aí todo mundo, para de esbacalhar. Então, mas por que a gente não ousa? Sempre tem que ser uma coisa muito pouca, sempre tem que ser nessa coisa do miudinho, e a gente nunca ousa, ele falou isso, achei muito bonito, nunca ousa algo maior algo que seja mais do que a gente ousa para nós mesmos, sabe? E acho que isso diz um pouco da nossa mediocridade também, não sei. Enfim, o secretário falou isso, Celina? Oi? O secretário que falou isso? Eu não sei, foi o meu colega que me passou, acho que foi uma conversa entre pares, se eu não me engano. Mas... Ou faz o projeto da viagem para Disney, mulher, antes que eu mude de ideia. Eu acho que até é bom contextualizar, né? Eu conversei um pouco disso com a Raquel, de que tem uma diferença bem grande, quase um abismo entre cidades do interior e as mais de centro, de litoral. Então, a gente tem uns limites mais curtos do que a gente pode tensionar. Então, eu não sei se daria uma conversa assim, não. Pegando o gancho da Úrsula, né, que ela traz sobre... Nossa, é um projeto que eu assinei lá. Quantas vezes apareceu para assinar, eu assinei, né, para dar vazão a isso. Porque, sim, se trata de uma questão de todas nós mulheres, né? A gente não escolhe. Até se pudesse escolher, eu acredito que muitas abdicariam disso, né? Porque não é algo prazeroso. Mas... acho super importante, e trabalhar esses temas no CRAS, por exemplo, é algo bem bacana. Inclusive em roda de conversa, que a gente tinha, antes da pandemia, bastante costume de fazer com a comunidade, era sobre isso, sobre acesso a direitos. E se trata de direito, né? Se trata de saúde pública, se trata de... Não é questão de quanto o supermercado ou nós mesmos, quanto população, vamos doar de absorventes, né? Se trata de um recurso que precisa ser destinado a isso, assim como vários outros recursos, né? Em camisinha, enfim, em várias outras questões aí que fala da questão reprodutiva, né? Que nós temos e precisamos aí de um olhar. Eu acho que é bem legal, sim, e trabalhar essas questões como informação, principalmente, né, que é o que a Raquel traz. Não pegar isso como agora é aqui, né? Não, mas pegar como informação e fazer com que a população enxergue isso como de direito, né? Como poder usufruir disso, porque é direito dela. E acho que vai também sobre aquela fala que a Nádia trouxe, né, de que eu escuto muito isso, né, o SUS é direito de todos e o SUAS é a quem dele precisar, mais ou menos assim, né, e, bom, acho que chega uma hora que todo mundo precisa, acho que, então, todo mundo pode e deve ter acesso, então, se trata também dessa questão da pobreza menstrual, acho que é bem legal, sim, poder ampliar isso no SUAS. Não perder o deixo de uma coisa, porque aí eu acho que entra no que a Raquel está propondo para a gente falar de clínica, que falar sobre promoção de saúde menstrual
e combate à pobreza menstrual é desconstrução de narrativas. A gente construiu milenarmente uma narrativa sobre como é o nosso corpo, como lidar com ele, especialmente, né, mulheres. E a menstruação faz parte dessa construção cultural de como a gente lida com o nosso próprio corpo, né? E eu acho que é aí que está o grande oportunidade dessa temática estar tomando essa proporção, né? Porque a gente tem a oportunidade agora de desconstruir narrativas de um corpo que é político, mas que, né, que está a serviço de coisas, né, sociais, situações que a gente está servindo, mas que agora a gente tem a oportunidade de ressignificar, de trazer, de reconstruir essas narrativas. Então, quando a gente fala da clínica, e da clínica coletiva em especial, quando a gente pode fazer ela de maneira coletiva mesmo, né, no grupo, a gente tem a oportunidade de ressignificar isso, né, de colocar novas possibilidades, de nos relacionar diferente com o nosso próprio corpo, com como a gente pode, e como a gente quer lidar com ele, né, e a gente pode construir isso também através do coletivo, criando novas possibilidades. Então, acho que tem muita coisa importante para falar, mas o viés que eu sempre costumo usar é muito do social e dessa desconstrução de narrativas e novas possibilidades. Eu acho que, para mim, é o ponto que eu entendo que faz sentido aí a gente construir junto como coletivo, sabe? Raquel, não sei se vocês querem ir dando um encaminhamento para esse último ponto da questão da clínica. Tá. Sou eu agora? Tem mais alguém inscrito? Até que horas a gente vai? Até 9h30? Até Então, 9h15? a gente pode dar um teto aqui, né? Acho que até 9h30, são 9h06, daí vocês poderem... Tá. Eu vou falar, então, um pouco da questão da clínica, assim, no meu fazer, né? Lá no CREAS, assim. Eu acho que a clínica também tem várias dimensões, né? Então, o sofrimento psíquico ele é multifatorial, essa coisa, né? Se a gente fosse pensar assim, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tinha falado muito, né, na questão da sobrecarga de cuidado, né? Não é à toa que as mulheres são as maiores consumidoras de psicotrópico, que as mulheres adoecem, que as mulheres, né? Os cuidadores, né? Cuidar de outros, em especial com sobrecarga, adoece, né? Acho que a saúde do trabalhador trabalha um pouco isso, né? A gente adoece do que trabalha, né? E quem cuida de outros está trabalhando, não está sendo remunerado por isso, mas está trabalhando e adoece do que trabalha, né? Adoece de cuidar. Então, essa romantização do cuidado, que aí acho que é isso, e acho que essa é uma questão que a gente pode trabalhar ali, né? No serviço, não precisa caminhar para a saúde, né? Né? Acho que tem esses recortes, assim, até onde a gente vai. Gente, dá para fazer já um monte de coisa com isso, né? Eu comecei a me dar conta que o CREAS dizia que não é para fazer clínica, mas encaminhar todo mundo para psicoterapia, né? Tipo assim, não faço clínica, mas eu encaminho todo mundo, que a solução é essa, né? Então... Que ódio que eu tenho. Né? Então, acho que é essa questão, vou falar daquilo que adoece, né? Acho que tem essas coisas que são desse lugar das mulheres que adoecem muito, né? Tem um lugar que eu acho que para mim é muito difícil de trabalhar pela via, porque essa questão da sobrecarga do cuidado tem uma via muito social e tem uma via muito individual junto, né? Porque tá bem nessa borda, né? Agora, por exemplo, a dor que é a miséria, cara, eu não sei se eu consigo ouvir, entendeu? Essa eu vou botar no grupo de luta de panfletagem, entendeu? Porque né? Dor da miséria, essa é para luta social, assim, mas também às vezes, né? E aí eu acho que uma outra questão são as questões de estrutura mesmo, assim, eu não consigo, eu não sei se é porque eu, né, tem essa coisa da saúde mental um pouco, mas também nunca trabalhei tanto, assim, com um CAPS, enfim, mas eu enxergo em vários casos que a gente atende situações de funcionamentos psíquicos mais precários e que a gente, o papel de um terapeuta ou de né, numa situação dessa, não é de uma clínica da neurose, né? Não é dizer, olha aqui, vem conversar, desabafar sobre isso. Não, é de operar num lugar muito concreto. E eu acho que a assistência consegue fazer muito isso. Assim, para mim, essa, né? Porque é uma clínica mais itinerante, é uma clínica que a pessoa não vem necessariamente, né? Transferência mais na cena ali do trabalho, e que às vezes essas pessoas não vão entrar porque eu tô
mal no CAPS, né? Ela vai entrar porque ela tá com a casa cheia de lixo, do que ela brigou com todos os vizinhos, porque ela, né, toma um monte de álcool. Né? Então, por exemplo, a gente tá com 2 casos lá de idoso que chegou por incêndio, né? Porque, né, a situação de um isolamento muito grande. Então, e aí é uma leitura muito clínica. Acho que a gente contribui muito, né, com isso, né? Ou crianças que têm um funcionamento já mais atípico e que tu vai dizer, olha, não fica tentando disciplinar ele que não vai funcionar, tal. Tem criança que até disciplinar funcionou, né? Pode ser um estrago, mas funciona. Tem outros que não funciona. Né? E faz assim, quem sabe a gente tenta assim, quando ele ficar agitado, a gente vai por aqui, por ali. É muito clínico isso, né? É muito clínico. Mas não é clínica, eu não preciso nem botar a pessoa sozinha na sala comigo. Eu faço um monte disso sem botar uma vez na sala sozinha comigo, né? E se eu botar sozinho comigo, é capaz dele nem voltar, né? Porque assusta. Então, eu brincava com a Celina. Eu tenho muito essa impressão, assim, na assistência. Se eu disser, eu sou psicóloga, agora eu vou trabalhar isso, só somem, né? Mas se a gente for costurando no meio, né? E o teu colega assistente social dizer, mas Raquel, eu não sei ouvir essa pessoa tá o delírio. Eu disse, calma, vamos aqui, vamos ver o que ela quer fazer. E aí são os problemas na casa, coisas muito concretas da vida cotidiana. Então, eu acho lindo, mas é muita clínica, né? Então, assim, acho que a gente... Como é que a gente faz esse encontro entre clínica e vida, né? É que não é uma clínica separada da vida, é a clínica na vida, ali na vida, porque o que a gente está trabalhando ali, problemas da vida, né? E aí acho que tem também uma coisa que é de construir aquilo que ainda antes da pessoa não é nem para psicoterapia, para ler para um atendimento de saúde mental, né? Que não precisa nem ser psicoterapia. Dessa diferença entre o que é do íntimo e do... Eu lembro que num curso que eu fiz, que era o que é do não era... Peraí, para fugiu a palavra. Do privado e do íntimo, né? Daquilo que tem coisas que... A psicoterapia é uma coisa ultra interna, né? Mas a clínica não é só psicoterapia, tem um monte de coisas que são já da minha história, né? Da minha biografia, que isso é psicoterapia, né? Acho que essa é a diferença entre a psicoterapia e a clínica, né? Aquilo que é muito sistemático, continuado, daquilo que é muito interno, né? Claro que não é na assistência, né? E um lugar que também é negado na saúde, né? Esse lugar nem na saúde, eu escrevi para ti, Celina, não sei se te marquei, mas minha dissertação era esse lugar na saúde ele não existe. Exato. Porque ele é negado para quem não paga por ele, né? Assim, no 1 a 1, né? Então... Essa concepção de clínica, na verdade, é uma fantasia, vamos encaminhar. Não existe isso no serviço público, isso é uma coisa que eu também coloquei em questão, tá? Eu estou levando para a saúde, isso vai garantir essa não vai? Não vai. E a psicóloga do NASF diz, às vezes vocês já conseguiram fazer muito mais do que eu vou conseguir fazer aqui, né? Então, né, tem feito arranjos. E outro que é, daí, enfim, não sei se outro que acho que é de encerrando, assim, que é a coisa de se colocar ao lado, né? Tipo, então, por exemplo, eu acho que a gente faz intervenções, estava falando com a Celina disso, assim, essa coisa, a clínica do AT, dá para pensar um monte de coisa, do acompanhante terapêutico, né? Que a gente se coloca ao lado, a gente vai junto, a gente, né? Então, eu tenho achado, inclusive, que em alguns casos que a gente está atendendo na média, a gente está sustentando com a média para não ir para alta, mas porque não precisa ir para alta. Basta eu ficar mais perto e sustentar uma transferência aqui que não desorganiza, né? E aí não institucionaliza. Então, acho que a gente tem muita coisa para criar, para inventar ainda, que não são coisas da psicologia, mas que são coisas dentro da política de assistência social que as nossas tecnologias de cuidado ajudam a construir, né? Esse programa de acompanhamento de idoso e deficiente no domicílio, né? Pensar a psicose nesses cenários, como é que a gente pensa a psicose e não a deficiência, né? Então, são coisas que a assistência social ainda é muito pintada pelos assistentes sociais, né? E aí a gente não vai... O objeto não é outro, o objeto não é, assim, a subjetividade por ela mesma, né? Mas é a gente colocar o tom da subjetividade na construção dos dispositivos mesmo, né? Pegar a lista lá de estratégias do CREAS e do CRAS. Cara, não tem coisa, tipo assim, tem um monte de coisa específica da assistência social e não tem, né? É desconstruir, é mudar um pouco o campo, né? Não é a gente fazer mais do que é só nosso. É a gente dar outra cor para o campo, né? Então, acho que dá para fazer muita clínica, né? Acho que estar ali sem saber de clínica perde muito a política, perde muito o trabalho da gente, acho que né? Agora, como é que a gente faz isso funcionar, circular, né? E acho que tem muito... Isso que é legal da assistência, na minha opinião. Ainda tem muita coisa para construir, teoricamente, né? Se a gente não for engolido, né? E aí, acho que, enfim, compartilhar com vocês essas coisas da clínica, mas sei que, né, a Sandra tem um super percurso na clínica, a Celina, né? Eu tenho... Tô agora retomando, não começando esse lugar da clínica pura por ela mesma, né? Mas, então, ouvi um pouco vocês também, fiquei curiosa.
A Eu já Beatriz, levantei a mão. Quero... a Fala, Vânia. Beatriz levantou. Tá. Quem? A Bia. Tá bem baixinho. Tá baixinho, Beatriz, Chega mais pertinho. Vou tentar chegar mais perto. Melhorou? É isso. Então, estava ali a questão do contexto da pobreza menstrual, da discussão anterior, assim como a Raquel colocou, uma coisa que me incomoda muito são as questões dos itens, você disponibilizar itens, né? A gente precisa avançar para renda, para discutir renda, para começar a discutir cada coisa no seu lugar. Porque, por exemplo, existem modalidades hoje, né? É a política, é capitalismo, né? Já que a gente vai contemplar o que a gente como profissional, essa mulher, então a gente precisa avançar na questão da transferência de renda, só da assistência, mas uma das coisas que mais transfere renda é o salário. Então a gente precisa avançar em outras discussões. Em relação à clínica, eu acho que um quadro de cidade faz toda a diferença. Né? A psicoterapia, de fato, cabe, né, nossas intervenções. Mas a gente não pode perder de vista o nosso objeto de estudo, né, que é a subjetividade e as fatores sociais. Né? Não existem uma dicotomia, questões sociais e subjetividade. E se alguém achar que existe esse dilema, é um equívoco. E eu acho que são várias questões que a gente tem conversado, psicologia, mas eu vejo a gente se ocupando de espaços, para mim, de trás, eu vejo que a gente ainda precisa de firmar mais o nosso fazer, nosso objetivo. Tem grupos que a gente, por exemplo, faz avaliação pontual. E muitos colegas psicólogos se opõem a esse atendimento, porque o que a gente tem de construção a respeito de avaliações? Às vezes a gente se apropria de serviço social e não sabe como fazer psicologia. Então, e a gente precisa contribuir com outra formação, outro olhar, um olhar que diverte muito do serviço social e poderia contribuir muito nesse contexto. Mas falta diálogo, falta construção, falta construção mesmo de metodológica, né? Há quanto tempo a gente está discutindo a questão do benefício eventual? Eu vou fazer uma busca, como é que se dá esse processo? Existe, assim, um vazio nessas buscas, sabe? E aí, assim, são várias questões que tem. Eu só isso aqui para me finalizar esse diálogo. Sandra, você se inscreveu de novo? Aham. Então, eu me lembro quando eu cheguei, porque eu abri consultório em seguida, me formei, né? Então já atendia de forma particular. E aí, quando eu passei no concurso, fui chamada, uma das primeiras questões, eu reli cadernos, né, na entrada. Dentro da minha graduação, particularmente, isso tem muito pouco. Apesar de ter tido uma professora que tinha uns textos sociais bem interessantes. Mas ainda assim, sobre o CRAS, CREAS, sobre os SUAS em si, uma base muito rápida. Aí fui atrás dos cadernos. E uma das primeiras discussões que eu tive com a minha coordenação foi que eu marquei um atendimento individual com uma adolescente que queria conversar com a psicóloga. Né? Ela queria falar com a psicóloga, era só com a psicóloga, e eu marquei um atendimento individual, estou ali para trabalhar, né? E pronto, a coordenadora naquele momento ficou bastante incomodada, porque ali não era clínica, e ela sempre me dizia isso. Porque aqui não é clínica, porque aqui não é consultório, porque aqui não é individual, porque aqui é psicossocial, e rarararará. Sim, eu entendo, né? Mas eu vou escutá-la e a partir daí vou trabalhar com a minha colega assistente social, a demanda, e a gente vai
juntas, mas hoje eu vou escutá-la individual. Só que para bancar aquilo ali, recém-chegada, foi bem complexo. Aí eu peguei vários cadernos lá, que o próprio CRP, eu acho que é o CREPOP que fala, né? Tem um caderno específico do CRAS, como o psicólogo atua no CRAS, no CRES, e eu peguei aquele caderno e lá dizia que podia ser feito alguns atendimentos individuais. E a partir daí, para bancar esse tipo de coisa, não que eu faça muito atendimentos individuais, hoje é muito pouco, até porque a assistente social no qual eu trabalho como dupla tem uma escuta muito apurada também. Ela não intervém de qualquer forma, ela me apoia muito aí nas questões que vêm do emocional, né? Mas eu sempre digo, a nossa escuta é clínica. O simples fato de estar ali escutando, a gente está clinicando, entende? Eu acho que é talvez a palavra que traz alguns equívocos, né? Do que se trata o atuar como psicólogo. Então, a minha escuta é terapêutica, a minha escuta é clínica, e a minha intervenção é clínica, independente do espaço que eu esteja atuando, porque a minha formação me proporcionou essa escuta, né? Então, por exemplo, que nem falar sobre sonhos num atendimento, né? Ah, como assim? Eu recém dei esse exemplo, né? De um usuário que sonhou com pizza. Isso é uma escuta clínica. Poder escutar aquilo ali, a partir, claro, também da intervenção do real, né? Trabalhar essas questões. E entre várias outras, a própria questão do cerne familiar. Eu me lembro de uma usuária que atendia bastante, que ela estava com um conflito familiar com a filha, devido à forma que a filha fazia a higienização da casa. E então, puxa, era uma briga feia entre as duas ali, né? E mais os outros membros da família. Então, coisas do íntimo mesmo que a gente vai entrando, né? E aí, para conseguir fazer com que aquela mãe percebesse até onde aquela filha conseguia chegar, a gente precisou escutar qual era a história daquela mãe com a mãe dela. Então, clínica, sabe, o tempo todo, não tem como desvencilhar essas coisas. Então, a partir de entender, a minha mãe, e a mãe tinha falecido quando ela era adolescente, bem na fase que a filha estava, e a mãe dizia, porque a limpeza que eu faço, você pode lamber o chão. E era mais ou menos isso que ela estava exigindo da filha. Então, era um dos legados que a mãe deixou para ela. Como não passar isso adiante? Como deixar essa tradição morrer? Então, são várias... A gente faz clínica o tempo todo. O problema é que a gente precisa, dentro do nosso discurso, bancar que isso é clínica. Só que até lá a gente incomoda muita gente, né? A gente está o tempo todo incomodando de alguma forma porque as pessoas querem utilizar outros termos, trazer para outro viés, mas pelo menos o meu ponto de vista, né? É que a gente clinica o tempo todo. Aqui a gente está fazendo escutas e apontamentos que vão além do que a gente está trabalhando, né? Eu acho que isso tem um ponto também que me chama muita atenção, porque, assim, esse exemplo ali da higiene, vou colocar um que me remete mais a algumas situações. A intervenção, às vezes, ela é concorrente quando a gente está na dupla, porque, por exemplo, uma leitura clínica de uma menina que não faz bem a higiene, que tem vários problemas de higiene, e isso são coisas que eu já ouvi em muitos casos, não só comigo, enfim, tem que dar limites, tem que ensinar, etc e tal. E aí a gente sabe que a questão da higiene nunca é só higiene. Pode ter envolvido abuso, sei lá, eu nem quero ficar conjecturando, porque não é bem essa a questão, mas é de poder ouvir o que aquilo diz a mais. Não sei, eu não vou colocar em outro quadradinho, então é porque houve um trauma. Também não é isso necessariamente, sei lá, né? Então eu acho que esse é um ponto que é de sempre do impasse, de uma disputa que não vai ser tranquila, porque é uma escuta bem diferente. É praticamente aquela questão do discurso do mestre e do discurso do analista que está em jogo. E eu acho que essa especificidade do psicólogo é aí.
de não fazer a escuta prescritiva, né, enfim, da orientação, que eu, pelo menos, vivencio muito isso. E que é diferente de uma clínica da psicose que a Raquel tá colocando, na minha opinião, também. Tem toda essa diferença aí, que é muito delicada, muito sutil, mas que eu acho que os psicólogos têm que encarar e têm que parar de serem convidados e se intrometer mesmo, né, nesses espaços para poder pôr isso, porque, na minha opinião, essa festa é nossa, usando a metáfora do convite, sabe? É a casa, pelo menos eu tô falando agora do espaço mais do CREAS, assim, a casa é muito do espaço psicólogo, assim, de poder trabalhar. Tem muito o que se fazer mesmo, né? E uma coisa que eu acho bem enigmática, eu conversei isso, que acho que foi com a Raquel, de que a gente pode dizer que é psicossocial, que atende em dupla, que atende junto o tempo inteiro, mas se tem uma criança abusada, pequena, eles querem só que o psicólogo entre. Isso, para mim, diz alguma coisa. De alguma coisa que não sei, também não gosto de fazer isso, mas eu acho que aponta aí para um impasse que nós temos, né? Por que daí, nesse caso, aí o psicólogo, aí é o espaço do psicólogo? Nesse caso específico só, o que faltou ali da dupla? Não sei, me chama a atenção essa questão. É isso. Já estamos chegando na hora, né? Mas eu posso? Queria falar compartilhar com vocês, na verdade, porque eu acho que vendo todo mundo preocupado com a questão da clínica, eu também levantei uma outra polêmica em relação à clínica, a questão de pagar ou não. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu ia dizer é que, assim, eu não tenho dúvida que a gente faz clínica em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando eu trabalhava com população de rua, criança, adolescente em situação de rua, tal, e adultos, também se perguntava se era educador de rua, né? Porque no meu primeiro trabalho, depois de formada, com carteira assinada, é como educadora de rua, numa equipe que trabalhava só com meninos e meninas de rua. Em 91. Mas depois eu fui ser a psicóloga da equipe, porque tinha uma outra psicóloga que foi embora para a Bolívia, que era o país dela e tal, beleza. Mas o que eu quero dizer, e a pergunta era assim, existe uma pedagogia de rua? Hoje, vendo vocês falarem assim, mas existe uma clínica, então, na assistência? Eu não tenho dúvida que a gente... uma coisa é separar a clínica como um campo de trabalho, né? Como um campo configurado, assim, que é o que eu mesmo me referi antes, assim, né? O trabalho da clínica dos consultórios, né? Pagos, tal, mais bem remunerado, pelo menos, né? Mas eu não tenho dúvida que todo o nosso trabalho, ele é perpassado pelo olhar da clínica. Nós temos muito conhecimento sobre isso. E a gente realmente não pode jogar fora mesmo, né? Eu, na assistência, mais de uma vez, e até hoje eu tenho essa convicção e não estou nem aí também. Eu entendo a coisa de tu, às vezes, ficar, né, assim, tem uma demanda enorme de gente para atender e, eventualmente, tem que organizar o serviço para não ficar, se cada um de nós atendêssemos uma pessoa por hora, com 40 horas de trabalho por semana, a rigor, a gente atenderia só 40 pessoas quando tu tem 2.500 pessoas no território, assim, 3.000, né, assim, então como é que a gente dá conta disso, né? Então, no sentido, assim, de que a psicoterapia prolongada, o acompanhamento, pode ser encaminhado, é conveniente, o lugar de tratamento de saúde é o SUS, digamos, né, pensando na referência mais imediata, tá bom, é o SUS. Agora, se eu sei que a rede está estrangulada, que não tem psicólogo, que o psicólogo também está lá, né, assim, tentando dar conta de uma demanda enorme, eu não encaminho, faço o atendimento e digo para quem quer que seja, eu digo, então vá lá e se queixe de mim, entendeu? Faça uma denúncia, faça qualquer coisa, porque eu estou preparada para me defender. Em primeiro lugar, estou preparada para defender o meu fazer, né, nesse local, nessa circunstância, e principalmente se a outra política não dá conta, só por causa disso, né? Assim, tem menos profissionais, eu sei, a demanda deles também é enorme, e o problema é o mesmo. Então, o meu compromisso é com quem? Com o usuário, né? Se eu vou deixar ele na mão, eu não faço. Paciência, eu faço o trabalho, né? E atendo, eu sei que isso vai escutar crítica, talvez até da colega assistente social, entendeu? Não podia ter feito,
ou a coordenação, disse assim, mas não dá para largar. A outra é compartilhar, eu digo porque isso eu acho que todo mundo, não é só porque curte, né? Não existe lugar melhor para a gente aprender a clínica e exercitar esse olhar da clínica do que a diversidade que a assistência social oferece. Eu lembro que quando, nos últimos anos, da formação em São Paulo, na USP, enfim, eles me contaram que os residentes de medicina, eles disputam as vagas para trabalhar, para fazer a residência ou o estágio no HC, no Hospital de Clínicas, que é o maior hospital, né, assim, talvez do país, não sei, mas de São Paulo com certeza. Porque nesses lugares, aquele caso que aparece 1 em cada 100 mil, aparece lá. A chance de aparecer, a maior chance de aparecer é lá, porque é muita gente circulando. E para nós, isso, para mim, pelo menos, é assim que eu penso a psicologia na assistência, né? É conviver não só com a perspectiva de cura, em primeiro lugar. Eu não sei se as pessoas têm que se curar tanto, entendeu? Assim, acho que elas podem melhorar e sofrer menos, porque quando a gente modifica uma coisa, dá a impressão que aparece outro sofrimento que vem de outro lugar ou de outras circunstâncias, né? Mas a diversidade humana é tão maravilhosa que eu digo assim, e poder dividir um pouco e compartilhar e conviver com uma loucura mais ou menos coletiva, né, que é nossa também, e ajudar comunidades a cuidar uns dos outros, desse jeito, simplesmente, cuidar uns dos outros só porque nós somos seres humanos e por mais nada. E porque nós temos defeitos também, porque nós temos, a gente pode chamar de sintoma, pode chamar de problemas, pode chamar de uma série de coisas, né? Mas, assim, um sintoma é um defeito aos olhos dos outros, né? De alguém que julga a partir de uma outra perspectiva, né? Mas, sim, paciência, nós não vamos transformar todo mundo em seres que não sofrem, ou pelo menos podem sofrer um pouco menos, podem aprender a conviver com diferentes dificuldades, né? Mas tem gente que às vezes na clínica privada vai demorar anos para conhecer um caso de perversão, ou uma esquizofrenia, ou um surto. Na assistência a gente vê isso de monte o tempo inteiro em muitos lugares, né? Então eu acho um lugar maravilhoso que reafirma o que eu mais gosto na nossa profissão, que é isso, né? A diversidade humana convivendo com a diversidade humana, né? Assim, e que isso é simplesmente fantástico, né? Então, eu não tenho dúvida disso, de que a qualidade do nosso conhecimento pode ajudar as pessoas, né? Então, a clínica como conhecimento é uma coisa, como campo de trabalho é outra, né? E se o usuário que eu estou atendendo, ele vai ficar lá penando, entende? Vai ficar pior por eu encaminhar, fazer um encaminhamento que não vai ter efeito. Eu seguro, atendo e que se vire depois quem quer se queixar que se queixe. Pronto, tchau, não falo mais. Eu lembrei de uma coisa, Vânia, dá para a gente fazer o fechamento aqui. A UFSC lá, Psicologia, fez agora há pouco uma formação, né? O grupo lá da Marcela. E uma das colegas assistentes sociais dizia, ai, que legal, estava cansado de ouvir os assistentes sociais falarem, né? Estava querendo ouvir. Eu acho que, assim, a Celina diz, né, a festa é nossa, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem mais sorte, mais azar, né? Porque acho que um pouco dos problemas são desse trabalho em dupla, né? Eu acho que tem uma coisa que é do trabalho com assistente social, e um pouco essa coisa da dupla, porque se fosse uma dupla 2 psi, desse jeito, assim, amarrado, grudado, né, gente, não tem nada mais enlouquecedor, né, porque essa díade que não pode soltar nunca, né, em especial quando ela não tá funcionando, né, e às vezes não vai funcionar, porque não funciona sempre, né, então, mas acho que é disso, da gente se apropriar, talvez fazer aí, né, essa pergunta, né, quais são as contribuições que a psicologia ainda pode fazer para assistência, né, onde é que a gente ainda tem... Não de uma forma pretensiosa, mas assim, né, que caldo é esse que a gente, né, pensando que hoje era a comemoração do Dia do Psicólogo, né, que ingredientes são esses que a gente coloca nesse caldão que a gente vai fazendo junto, né, então, porque às vezes quando esses ingredientes são reconhecidos, eles também vão ficando mais aceitáveis, né, tipo, então assim, lá na minha equipe a gente está numa discussão muito legal de saúde mental e CREAS,
E é por um encantamento das pessoas também que no começo dizem, isso não é meu, isso não é meu, isso não é aqui, né? Isso é arriscado, isso é perigoso, né? Ouvir isso é perigoso, vai botar o sujeito em risco, judicializa, né? Não dá problema. Então, acho que isso, eu sugeri aí que a gente pense numa estratégia, né? Como um bom grupo, sempre pensando no futuro, né? Da gente poder fazer um debate mais aberto aí, a partir dessa conversa de hoje, enfim, daquilo que a psicologia ainda vai botar no caldo, né? Fazer uma intervenção, Vânia, vamos fazer uma intervenção, bem psicólogo, vamos fazer uma intervenção aberta na cidade, contratar alguém para fazer uma peça de publicidade com, né, que caldo é esse, né? Nosso olhar é sempre clínico. Esse clínico aí, eu posso até ser suspeita, eu também tenho uma formação clínica, né? Antes de vir para a militância, mas inclusive até isso me ajuda muito, me potencializa muito, né? Então, a nossa formação nos potencializa. Porque quando a gente está falando clínica, esse olhar para o humano, né? Esse olhar para as situações, esse é o nosso métier, em qualquer lugar, em qualquer campo. Então, não é à toa que as pessoas, você já está me analisando. As pessoas ficam com essa coisa assim de a preocupação com o nosso olhar, com a, né, com a nossa potencialidade de olhar para além daquilo que a gente vê, que as pessoas veem. Então, a gente tem. Se tu fez uma formação, né, se tu tem, né, tem né, teve um compromisso, incorporou a profissão, pode ter certeza, não tem, não tem escapatória, faz parte do nosso. A Nádia diz entre a diferença entre o conhecimento e o trabalho, né? Ter como campo de trabalho. Não, acho que até tem isso, mas faz parte da nossa formação, da nossa. É junto, né? É nosso. É legal isso. A festa é nossa, mas a festa é nossa em muitos lugares, né? Se não todos, a gente sempre tem o que contribuir. Acho que a gente vai ter tem muito o que contribuir nas suas. Mas existe, não sei se a gente sabe aproveitar todo esse potencial. Assim, acho que as pessoas às vezes nos assustam, têm até a intenção de assustar. Por exemplo, nós estamos fazendo aí a discussão também num campo que está, né? Nós temos uma lei que está nos levando por lei para um contexto que é a escola. Mas a gente já sabe que estamos lá historicamente, né? A gente já está. E aí tem uma questão toda, o que nós estamos fazendo nas escolas, o que nós fizemos, preocupações, se já estão vindo, não, vamos fazer no sentido geral, não vou, sabe, já querendo talvez até nos cortar as nossas asinhas, das nossas capacidades e potencialidades de trabalhar, entendeu? Então, e está vindo de uma instância que não é pouco, é o Ministério Público. Então a gente precisa também dialogar, né? Pra, talvez tirar os medos, e aí tirar os medos dos outros, mas também nos encorajar, nos dar potência para aquilo que a gente realmente pode contribuir. Sem medo, com responsabilidade, com compromisso, né? Enfim, acho que a gente tem muito mesmo, muito o que fazer e o que contribuir. Precisamos ter mais coragem mesmo. Mas isso acho que vem com a experiência, com o conhecimento, né? Acho que a gente adquire isso e quando a gente compartilha, isso fica até mais forte, quando a gente pode dividir,
junta forças, aí acho que a gente fica mais potente ainda. Né? Com o nosso conhecimento. Fico feliz de a gente ter começado essa conversa, né? Assim, eu acho que tem muito, muito ainda por falar, né, Vânia? O grupo todo, é muito legal estar junto. Então, eu fico feliz de nós termos criado já, né, um grupo mais de trabalhadores, de pessoas que estão numa política, transitam, né, já transitaram em outras, isso ajuda também, mas pensar juntos, né? Então acho que vamos fazer uma boa construção aí. Então, podemos encerrar a nossa roda de conversa e deixar para uma outra oportunidade. A retomista que a gente ficou com aquela de benefícios que a gente marcou e não fez, né? Ninguém, a gente podia marcar daqui a um mês de novo. A gente lá no meu CRES, o nosso intervisão, a gente usava todo dia 27, marca, sabe? O dia 27 a gente falava de novo, né? Fez um cronograma usando que o dia 27, o nosso dia era 27. Mas, enfim, propor que a gente continue lá, que alguém participou e também estar junto conosco, né? E até mais. Tá bacana a troca, não é toda hora que a gente consegue fazer esse debate desse jeito, né? Tá meio vamos construir uma rotina de temas e aí a gente, né, faz várias rodas sequenciais aí. Agradecer aos nossos convidados, um outro ficaram quietinhos, mas ouvindo. E vocês, meninas, até uma outra roda de conversa. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite.